Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Me pediram para falar sobre encefalopatia epiléptica, que a mãe não estava conseguindo entender. Então vamos lá. A encefalopatia epiléptica, esse termo é usado quando nós temos uma atividade epileptiforme intensa, que ela piora o prognóstico, porque ela aumenta o comprometimento, tanto cognitivo como comportamental do paciente, acima do que era esperado pela doença de base. Então, o paciente tem uma epilepsia, porém, se essa atividade epileptiforme, o número de crises for muito intenso, ele tinha inicialmente uma deficiência, às vezes mínima, e o número de crises e a grande atividade epileptiforme aumenta esse comprometimento cognitivo, então dando um retardo mental, porque a deficiência cognitiva vai aumentando, chegando ao ponto que esse paciente realmente fica classificado como deficiência cognitiva intelectual ou retardo mental, e com distúrbios de comportamento. Então, a doença encefalopatia hepática se refere a esse resultado, a esse comprometimento que ocorre durante atividades epileptiformes intensas. Então, quando nós temos síndromes epiléticas que se classificam como epilepsias refratárias, como síndrome de West, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, que são epilepsias que têm um prognóstico reservado, porque são de difícil controle, então o número de crises é muito alto. Então essa criança vai, enquanto tendo crise, ela vai aumentando o seu comprometimento intelectual. Então, por isso, quando você avalia o paciente, ele tem muito mais sinais de atraso cognitivo e comportamental decorrente da atividade epileptogênica intensa. Então, nesse caso, se dá o nome de encefalopatia epiléptica, entendeu? Pode ter um paciente que tem uma paralisia cerebral, então ele já tem um dano cerebral. Porém, ele tem uma epilepsia de fácil controle. Agora, se ele desenvolve uma epilepsia de difícil controle, ele começa a ter um comprometimento maior que não condiz, que se excede ao esperado para a doença de base dele. Então, a encefalopatia, crise, eu sempre falo no consultório, crise convulsiva não faz bem à saúde. Se você tem uma, tem duas, tem poucas crises, você pode ter dano cerebral no sentido de comprometer o seu desenvolvimento e comprometer memória, concentração, raciocínio, que são todas as funções cerebrais. Porém, se o número é pequeno, dificilmente você vai ter um comprometimento grande dessas funções. Porém, em qualquer caso que eu tenho crises que eu não consigo controlar e eu tenho crises em número elevado com atividade epileptiforme intensa, claro que eu terei um comprometimento. Por isso que eu preciso controlar as crises. Por isso que a busca de troca de medicação, ajuste de medicação, associação de medicação é feita para o controle das crises. Porque a repetição e essa intensidade de atividade epileptogênica causa um comprometimento importante das funções cerebrais, com comprometimento cognitivo, de inteligência, de raciocínio, de memória e de comportamento. Tendo uma criança com vários distúrbios de comportamento, inclusive desenvolvendo características que podem ser muito semelhantes às características vistas no transtorno do espectro autista. Ele tem, na verdade, esse nome retardo mental, não é, a gente tenta evitar esse nome hoje em dia, porque a gente usa muito mais deficiência cognitiva, mas é uma criança com deficiência cognitiva de moderada a grave, que seria o que no passado nós falávamos como retardo mental. Tá certo? Espero ter esclarecido. Se gostou, dá um like, se inscreva no meu canal. Beijos!